Meus amigos, mais uma vez, os veículos de mídia estão dando com destaque a relação tensa entre Estados Unidos e China. Ontem mesmo, o Conselho de Segurança da ONU, representado pela Alemanha, advertiu que Estados Unidos e China devem resolver esse impasse o quanto antes para que as coisas não compliquem ainda mais. Alemanha e França, por exemplo, estão muito preocupadas com a atitude de Donald Trump de acusar diretamente a China de ter criado um problema para vencer uma guerra comercial que estava praticamente perdida. Trump também disse ontem que não quer saber de conversar com Xi Jinping por enquanto, aumentando ainda mais a tensão. O problema de fato existe. Porque vejam que em dezembro do ano passado, a China estava praticamente derrotada na batalha comercial com os Estados Unidos. Estava muito próxima, ficou muito próxima de bater 3 vezes com a mão no tatame e pedir água. Trump estava vencendo uma feroz queda de braço. E essa queda de braço obrigaria a China a fazer acordos com os Estados Unidos, no sentido de respeitar as diretrizes da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial do Trabalho, acabando com o trabalho escravo, pelo menos na grande maioria, e respeitar a propriedade intelectual, tirando das empresas ocidentais os espiões colocados pelo partido na forma de empresas associadas. Sim, porque toda grande empresa ocidental que para a China teve que associar-se a uma empresa local, por exigência do partido. Esta ficava fazendo a vez do espião do partido para roubar propriedade intelectual. Tudo isso a China teria que abrir mão. Abrindo mão disso, principalmente do trabalho escravo, teria que vender, evidentemente, exportar o seu produto a um preço maior. Também, respeitando as regras da Organização Mundial de Comércio, teria que dar qualidade aos seus produtos. Tudo isso encareceria o produto final, transformando a China num país quase que igual aos outros. Acontece que faltou muito pouco para que isso acontecesse, porque em seguida veio algo com que ninguém no Ocidente contava: a pandemia de coronavírus. E hoje, nem 6 meses depois, a situação se inverteu. A China está economicamente por cima e os Estados Unidos muito próximo de uma bancarrota. Pois é, o que aconteceu de lá para cá foi que a China soube tirar proveito da pandemia. Não fechou o seu mercado e investiu muito, investiu pesadamente em empresas ocidentais, principalmente em ações na Bolsa do Futuro. Já vinha comprando empresas ocidentais há muito tempo. Haja vista que comprou a gigante Pirelli, é uma das maiores acionistas do grupo Fiat, Chrysler e assim por diante, fora empresas gigantes também americanas. A China preparou-se como ninguém para dar um salto. Hoje, os produtos chineses podem até serem bloqueados por embargos, por tarifas, como acontecia no ano passado na guerra comercial. Mas e daí? A China já é dona de empresas ocidentais, de modo que talvez nem precise mais tanto dos seus produtos baratinhos no mercado ocidental. A China é dona, por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar, dos pneus Pirelli. Portanto, tanto faz se ela trouxer lá do Oriente um pneu baratinho ou vendê-lo do Ocidente mesmo com uma marca consagrada, Pirelli. Esse foi o jogo.
Trump sabe de tudo isso, evidentemente, e está, evidentemente, muito mordido. Mas e daí? O que pode fazer Trump num sistema em que a cada 4 anos 3 são perdidos em campanha? Ou melhor, em pisar de ovos. Lembram o caso do Irã no ano passado? Pois é, os Estados Unidos tinham fortes suspeitas de que o Irã já estava, sim, enriquecendo urânio a muito mais do que 5%. Estava enriquecendo urânio a 20%. Tanto é que o Irã mostrou agora uma alta tecnologia, toda ela russa, evidentemente, e mísseis que podem carregar ogivas nucleares de mais de 700 quilos. Se eles têm os mísseis para isso, têm as ogivas também. Bem, os Estados Unidos tinham motivo para atacar o Irã porque o Irã havia derrubado um drone e assenhorava-se do Estreito de Hormuz, impedindo passagens de petroleiros da Arábia Saudita para a Europa e da Europa para a Arábia Saudita. O que fez Donald Trump naquele momento? Recuou por uma vontade política, ou melhor, por um temor político. Atacar o Irã naquele momento certamente traria um grande desgaste para ele, que seria o candidato natural do partido. E assim as coisas vão acontecendo. A Venezuela, nos últimos 3 anos, já foi ameaçada de invasão pelo menos umas 30 vezes. Mas são só ameaças, porque ninguém toma atitude nos 3 últimos anos de governo. O primeiro ano é ano de cumprir promessas e os outros 3 de fazer campanha. É assim. Infelizmente é assim. Vejam, por exemplo, o caso de Barack Hussein Obama. Trump tinha mais do que as provas necessárias para incriminá-lo, não só a Obama, como a Hillary Clinton. Não foi por outro motivo que Trump disse num debate, no último debate: eu te verei na cadeia, eu te verei atrás das grades. Por que disse isso? Porque Trump, antes mesmo de encerrar a campanha presidencial, sabia que Barack Obama tinha colocado escutas na Trump Tower com a ajuda do FBI e da CIA. Mas por que o primeiro ano não foi o ano de derrota definitiva do Deep State? Porque não é possível chegar a uma reta final de campanha sem um resíduo escandaloso para derrotar o seu adversário. Possível é, mas não é aconselhável. Os conselheiros políticos dizem sempre o seguinte: vamos guardar esse escândalo para o final, para a campanha. Claro que o réu ou o suspeito não se autoacusará. Ei, liquide-me agora porque eu sou culpado. Claro que não. E aquele que poderia acusar e condenar não o faz porque não tem interesse naquele momento. São as delícias da democracia. Eu já falei muitas vezes em tom irônico das delícias do comunismo, mas a democracia tem sim os seus pés de barro também. E é por isso que nada será feito, pelo menos agora, em relação à China. Só que atenção, do outro lado, não existe esse problema. Xi Jinping não precisa fazer campanhas, não precisa se preocupar por anos a fio com sua imagem política. Basta manter a economia equilibrada e pronto. Na Rússia, a mesma coisa. Só que agora acontece algo inédito lá na Rússia. O Moscow Times publicou ontem que mais de 700 mil trabalhadores perderam o seu emprego no último mês. E Vladimir Putin está enfrentando hoje uma forte oposição.
coisa que ele não experimentou nos últimos 20 anos. Putin tem sido alvo de muitos ataques de gente que até pouco tempo atrás era-lhe muito próxima. Isso é inédito. Bem, é inédito, mas também é perigoso para o Ocidente. A Rússia não tem muitos recursos, não tem como fazer mágica na sua economia. Mas tem muitas armas e pode, num momento de muita crise, criar um conflito para distrair definitivamente os seus oponentes internos. Essa tática sempre foi usada e pode ser usada de novo. E a China, prevendo que será fortemente retalhada depois das eleições, pode antecipar-se a isso. Os Estados Unidos têm sempre a prerrogativa de xerife do mundo, mas aí também mora um problema, porque o xerife, o policial, está sempre correndo atrás do bandido. O policial, via de regra, não pode se antecipar ao crime, porque ele não pode ler a mente do criminoso, ele não tem bola de cristal. É preciso que o crime aconteça para o policial depois tentar resolvê-lo. Ou seja, está sempre correndo atrás do prejuízo. E nessa história, na história em que os Estados Unidos são o xerife, a China certamente não tem que esperar por ninguém. Pode lançar ela, sim, um primeiro ataque. Não estou dizendo que seja bélico, pode ser até, quem sabe, outra coisinha bem pequena, não sabemos. Mas eles estão, desde dezembro do ano passado, sempre um passo à frente do Ocidente. Até depois, amigos.